Boa noite com Maria. Receba o beijo de Nossa Senhora antes de dormir. Constranja o acusador com o seu olhar fixo. Mensagem para o dia 13 de fevereiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sagrado coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Falsas acusações. Deus eterno, vós que penetrais os segredos, que conheceis os acontecimentos antes que aconteçam, sabeis que isso é um falso testemunho que levantaram contra mim. Daniel 13, 42 e 43. Como é triste ser acusado sem nada dever. Eu já passei por isso e o meu filho Jesus também. Tu, meu filho querido, também já sofrestes o golpe do falso testemunho. A tentação nessa hora é a revolta. Também já sofrestes o golpe do falso testemunho. Desculpa, li errado. A tentação nessa hora é a revolta, porém de nada adiantará. Isto é fato. Isto é certo. Diante das acusações, mantenha a tua maior dignidade, a de ser filho de Deus, e ter consciência limpa, mesmo quando todos apontam o dedo em tua direção. A certeza da inocência diante do que te acusam pode te dar a paz necessária para buscar a justiça com fortaleza e leveza. É um tema bem complicado. Em algum momento da vida, é possível que nós passemos por isso. De pessoas nos olharem, nos acusarem de algo que não fizemos. E o triste é que facilmente, apesar de um histórico nosso de boa índole, de bom comportamento, ainda o acusador parece que tem um encantamento a ponto de deixar as pessoas acreditando naquilo. E dói ver muitas vezes cristãos se deixando levar por esses falsos testemunhos e apontando o dedo e proferindo palavras horríveis, esquecendo que aquela pessoa que está sendo acusada é também um filho de Deus. E sabe, só quando a gente viu com os nossos próprios olhos, para a gente ter certeza. E ainda que eu veja com os meus próprios olhos, ainda que eu tenha certeza, será que o mais útil naquele momento é eu acusar? É eu sentenciar aquela pessoa? Quando a história se inverte e a acusação é conosco, nós sabemos o quanto dói. Aí nós teremos a dimensão do que é dedos apontados em nossa direção. O quanto dói, o quanto é humilhante, o quanto é penoso, é um tempo que parece que não passa. Eu conheço casos e casos, e também já passei por falsas acusações, e é difícil, é muito difícil. Se você já passou por isso, eu te entendo. E como disse aqui, o sentimento da revolta quer tomar conta.
E não se deixa iludir por línguas tão ferinas, tão maldosas. Quando chegar até você uma história, pode ser apenas um boato, e sabe? Ainda que seja verdade. Lembra que Deus está torcendo para que essa pessoa se arrependa e se converta. Há pouco tempo, eu não vou me lembrar o nome, porque eu sou péssima com outras línguas. Se é inglês, eu nem me atrevo a falar. Mesmo sendo uma pessoa que tem terceiro grau completo, não sei se vocês perceberam, mas ultimamente eu estou me enrolando com o nosso português na hora que eu estou lendo, parece que a língua já não está enrolando tanto para as pronúncias. Em inglês, então, eu sempre fui uma negação. Mas recentemente, se você não acredita na mudança das pessoas, presta muita atenção nesse relato que é sucinto, é rápido. As pessoas podem mudar. Enquanto essa pessoa tiver o fôlego da vida, Deus está acreditando na mudança dela. Eu e você não somos ninguém na fila do pão para duvidar da mudança de vida das pessoas. Recentemente, nosso Santo Padre, o Papa Leão XIV, canonizou um ex-satanista. Então, ele era totalmente contra o cristianismo, contra Jesus. A prática dele era totalmente o inverso. E Deus alcançou essa alma de uma tal maneira que não foi uma simples conversão. Essa pessoa, que era um homem, ele buscou com tanto afinco, ele foi tão tocado por Deus, que ele foi levado aos altares. E hoje ele é santo. Todas as pessoas podem mudar. Uma das colunas da igreja, São Paulo, ele perseguia os cristãos. Ele teve um encontro pessoal com Deus, com Jesus, e se transformou num defensor do cristianismo, um defensor da fé, da causa de Jesus, lindamente. Todas as pessoas podem mudar, inclusive eu e você. E se você é do time das pessoas que pensa, não, pau que nasce torto, até a cinza é torta. Seria, se não tivesse Deus na equação. E como Deus é especialista em milagres, ele pode sim modificar as pessoas, como ele já modificou quantas e quantas vezes ao longo da história, próximo de nós, personagens bíblicos. Então não nos fechemos nessa ideia limitada de quem não conhece os poderes de Deus. Eu sei de um caso onde um rapaz, na verdade um homem, pai de família, foi acusado de um crime que facilmente vai para a cadeia. Um crime realmente terrível, realmente asqueroso. Mas sabe, a pessoa que o acusou, ela afirmou que trabalhava de babá na casa dessa família, enquanto a mulher saía para fazer entregas dos bolos que ela fazia, este homem se aproveitava dos momentos a sós com essa mulher que na época era adolescente. Só que isso
teria acontecido há muitos anos. Então, quando alguém conta, pensa: ah, mas uma mulher não vai se sujar contando uma história mentirosa. Então, todos da família sabem que a criança daquela família nunca teve babá. A criança daquela família tocava terror na creche, fazia a professora ter tanto nervoso que a pressão dela subia e ela tinha que ir para o hospital várias vezes. Essa criança ia para a creche. Essa criança nunca teve babá. Ou estava na creche, às vezes na casa da avó, tirando o juízo da avó. Era só uma criança muito ativa, com bastante energia. Hoje, através de uma avaliação, ele é superdotado. Os superdotados, ele é incompreendido onde ele está. Mas enfim, a mulher, sim, fazia bolos, mas não, ela não entregava, porque ela não dirigia. Então, assim, a família tem tudo para acreditar na inocência diante dessas acusações, por causa dessas coisinhas que não se encaixam. Se a criança nunca teve babá, se a mulher nunca saiu de casa para fazer suas entregas porque ela não pilotava a moto, ela não dirigia o carro, então como assim? E essa esposa, cá entre nós, ela sempre foi muito ciumenta. Ela nunca deixaria o marido com uma mulher, ainda que fosse uma adolescente. Então, assim, esse é um dos casos, mas o que a mulher diz está dito. E o papel da justiça seria investigar, mas infelizmente tem muitos crimes que como que prova? Como que prova a inocência? Ou como que prova que aconteceu? Então são situações muito delicadas, muito delicadas. Lembremos que na Bíblia, os irmãos de José tinham ciúmes dele, jogaram ele numa cisterna, venderam ele. Quantas coisas aconteceram, quantos personagens bíblicos. Eu não sou de assistir novela há muitos anos, graças a Deus. Mas se você ainda assiste, quantas vezes os autores criaram ali todo um enredo para que você seguisse acreditando, ou que pelo menos os personagens ali da novela acreditassem que uma dada pessoa era criminosa, tinha cometido algum ato ilícito, e você ali assistindo e torcendo para que a verdade viesse à tona, que a inocência daquele personagem fosse realmente revelada, e o autor verdadeiro, aquele que fez as armadilhas, as amarras, destilou veneno, contou mentiras, que esse sim seja desmascarado. Então, e nós sabemos que a arte imita a vida. Nos filmes, nas novelas, nas peças teatrais, não sai do nada, sai da cabeça de um autor que conhece diversas histórias. E ali ele retrata muitas realidades. Tomemos cuidado, tomemos muito cuidado. Se você e eu não somos da polícia, nem somos repórteres investigativos, nós não vamos atrás dos fatos para descobrir como realmente aconteceu. E se nós não fizermos esse processo de investigação, nós não podemos nem pontuar, nem ficar comentando, nem passar para frente a história. Eu acredito que muitas reputações são jogadas na lama, tristemente, por falsos testemunhos.
é um dos mandamentos da lei de Deus, não levantar falso testemunho. E por que será que Deus colocou entre os 10 mandamentos? Porque Ele sabia que o gênero humano, infelizmente, é muito tentado a isso e acaba pecando. A Bíblia, uma das coisas mais recorrentes que a Bíblia fala, para tomarmos cuidado com a língua. E se encaixa muito bem nesse alerta também, nesse mandamento que é não pecar, né, não levantar falso testemunho. Isso é um pecado mortal. Se você não viu com seus próprios olhos, não afirme que aquilo aconteceu. Principalmente quando se trata da reputação de uma pessoa. Você pode estar matando, não apenas falando e levantando falso testemunho. Você está matando a vida daquela pessoa na sociedade. E isso é muito sério. Se nós fizermos isso, nós prestaremos conta a Deus. E se você estiver vivendo essa realidade de que alguém fala coisas a seu respeito que não é verdade, eu já vivi isso algumas vezes e sei, dói mesmo. É triste, é revoltante e a gente se sente de mãos atadas, esperando que o tempo passe e a verdade venha à tona. E esse tempo parece que não passa, e essa verdade parece que não chega. Mas mesmo numa situação tão difícil e tão delicada, nós precisamos nos agarrar à fé para que a gente não cometa atos que não têm volta, que a gente não cometa atos extremos e que Deus nos fortaleça, que o Espírito Santo consiga suscitar em nós aquela certeza de que Deus está vendo tudo, que Deus não deixa nada passar. A Bíblia nos diz que se uma folha da árvore cai, Deus está ciente daquilo. Deus está ciente do que está acontecendo na sua vida. Deus está ciente de como está a sua consciência em relação a isso. E no momento certo, tudo vai se resolver. Nós precisamos acreditar nisso. Precisamos acreditar que Deus é por nós. E se por acaso vierem consequências sérias de falsas acusações, entrega esse martírio nas mãos de Deus. Recomende a Ele que use da melhor forma possível toda essa dor e esse sofrimento que você está usando, que você está passando, para que Deus use para a conversão dos pecadores, para que Deus use para que as santas almas do purgatório possam ir mais depressa contemplar Deus face a face. Não sofra em vão. Há momentos na vida que o sofrimento é inevitável. Quantas vezes ao longo da vida nós sofremos, nós choramos, nós ficamos imersos a uma realidade de tempestade, de noite escura. Mas temos que nos agarrar à fé, temos que confiar no amor e na misericórdia de Deus, que Ele vai tomar conta da situação e que Ele nos instrua em meio a essa situação, que Ele nos direcione e que Ele permita a paz no nosso coração, a paz que vem dele. Que a paz de Jesus esteja no seu coração, meu irmão, se você passa por isso. Que a paz de Jesus e o amor de Maria te envolva nesse momento para te fortalecer, para que você atravesse essa situação que é tão delicada. Confie em Deus, não se desespere, testemunhe a sua fé o tempo todo. Cabeça erguida, mente, a sua consciência precisa estar
tranquila, porque se você não fez, Deus está do seu lado e vai te ajudar. E se você fez, é claro que você precisa se arrepender, se converter, buscar a Deus, e infelizmente tem que aceitar as consequências dos atos. Mas nesse momento é falado sobre as falsas acusações. Todos nós, enquanto estamos nessa terra, passaremos por momentos de dificuldade, e esse é um tipo de dificuldade que é muito fácil de qualquer um de nós passarmos. Tomemos algumas atitudes para evitar. Assim como nós tentamos evitar situações para cair em pecado, tenhamos também astúcia para evitar situações onde outras pessoas podem nos incluir em situações que não são reais ou nos acusarem falsamente. Palavra-chave de hoje: testemunho. Só conseguiremos dar testemunho da fé, primeiramente. A fé é um dom, é Deus quem nos dá. Teremos força para esse testemunho quando clamarmos o Espírito Santo para que nos acompanhe nessa situação e nos fortaleça. E que Deus nos abençoe hoje e sempre, nos fortaleça no testemunho da nossa fé e que nos mantenha de cabeça erguida diante das falsas acusações e nos momentos difíceis da vida. Nossa Senhora sempre nos tenha sob o seu manto de amor e de cuidado. E não se preocupe, tudo vai passar. Boa noite. Dorme com os anjos. A mãe te ama.